CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós iremos agora estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, de nosso irmão Leon Denis. Mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 2, o item 8. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor: meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra, para se preparar um lugar no reino dos céus. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso a abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Querido Jesus, envolvidos na mensagem da nossa irmã, aqui estamos reunidos para estudarmos a doutrina espírita, para modificarmos a nossa maneira de ser, de agir, modificar o nosso caráter, para que sejamos homens de bem, para que vejamos sempre no nosso próximo um irmão necessitado do nosso apoio. Envolva-nos nesta manhã de estudos. Permita que Leon Denis nos inspire. Ele que está trazendo a natureza do ser, de que nós somos. Ele nos ajuda na compreensão dos estudos desta manhã.
em nome dessa anônima rainha, em nome de Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, do Altivo, dos guias da nossa casa aqui presente, em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Senhor Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no capítulo, na página 83, não é? 83. A alma e os diferentes estados do sono. Esse capítulo é bom. Vamos lá. Foi bom o estudo o anterior, Guilherme? Então vamos lá. Vai lá, Dilane. A alma é o problema do ser do destino. A alma e o diferente estado do sono. O estado do sono fornece-nos... O estudo do sono. O estudo do sono... Estou sem óculos, vai lendo aí. O estudo do sono fornece-nos sobre a natureza da personalidade indicações de grande importância. Em geral, não nos aprofundamos bastante a respeito do mistério do sono. Inclusive até hoje, né? Se estuda muito o sono e a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. O exame atento deste fenômeno, o estudo da alma e de sua forma fluídica durante esta parte da existência que consagramos ao repouso, conduzir-nos-ão a uma compreensão mais ampla das condições do ser na vida do além. Olha só o que Leon Denis está dizendo. Ele colocou aqui o exame atento deste fenômeno, o estudo da alma e de sua forma fluídica. A ciência não leva em consideração a existência da alma, muito menos a sua forma fluídica. Ela não leva. A gente escuta, às vezes, em programa de televisão, explicações sobre o sonho, o que vem a ser o sonho, tem realmente os graus de aprofundamento do sono, tem as fases, tudo bem, mas sempre analisando do ponto de vista orgânico, físico, e não do ponto de vista espiritual. O orgânico influencia? Sim, claro, mas a alma é tudo, é a alma que se aparta do corpo. Se você come uma comida pesada, você não vai ter uma noite de sono tranquila. Se você vai dormir e de noite comeu algo que vai fazer mal, você não consegue dormir bem. Não é? Então vamos lá. O sono possui não só propriedades reparadoras, a que a ciência ainda não deu o destaque suficiente, isso na época de Leon Denis. Eu não sei falar em nome da ciência hoje. O que eu sei falar é que a ciência não leva em conta a questão do espírito imortal. Agora, que a ciência sabe das propriedades reparadoras, sabe. A gente precisa dormir para reparar o corpo, descansar, né? Para ter o descanso físico mesmo. Mas também um poder de coordenação e de centralização sobre o organismo material. Acabamos de ver que ele pode, além disso, provocar uma expansão considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. Vamos lá, Dilane. O que é, então,
o sono? É simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo. Olha, que frase simples. Definiu tudo. O que é um sono? Então, do ponto de vista espiritual, nós, espíritas, sabemos que o sono nada mais é do que simplesmente a saída, o desprendimento da alma com relação ao corpo. E quantos cientistas botam uma porção de aparelhos na cabeça, liga fios, liga o elétron, claro, tem influência aquilo tudinho, mas voltamos a dizer, não leva a saída da alma do corpo, porque eles não acreditam na alma. E quanta criança pergunta para o pai, pai, o que é o sonho? Ele não sabe explicar. Não sabe explicar. Continua. Dizem que o sono é irmão da morte. Estas palavras exprimem uma verdade profunda. Aprisionada a carne durante o estado de vigília, a alma recupera no sono, sua liberdade relativa, temporária e, simultaneamente, a utilização de seus poderes ocultos. A morte será sua libertação completa, definitiva. Então, todo dia a gente aprende a morrer. O que é a morte? A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, como está lá no Livro dos Espíritos. O que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. O que é o fluido vital? É a energia que mantém o corpo ativo, vivo. O nosso corpo é impregnado de energia vital. É como uma pilha num aparelho qualquer. Acabou a pilha, o aparelho para de funcionar. Tirou a energia, o aparelho para de funcionar. Saiu a energia do corpo, o corpo para de funcionar. Aí a alma se desprende do corpo e o corpo vai entrar lá no estado de deteriorização. É a morte. Definitivamente acaba a vida orgânica. No sono, isso é parcial, a gente treina para a morte. Todo dia a gente morre. Um pouquinho. Você sai do corpo, só que você se mantém ligado ao corpo pelo laço fluídico, ou cordão fluídico, ou cordão de prata, que nada mais é do que o perispírito, que você se mantém então preso ao corpo físico, por isso que não morre. A morte é o rompimento desse laço. Cortou o laço, o corpo morre. Não cortou, aí tem os laços que ficam muito tênues, como no estado de êxtase, que foi o caso de Lázaro. Lázaro não morreu, ele estava no estado de catalepsia, de letargia, são os casos letárgicos, o estado de êxtase, que o laço fica muito tênue, essa ligação com o corpo físico. O rompimento pode se dar a qualquer momento. Então, todos os dias a gente retorna para um plano espiritual, para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Vejam como nós não podemos ficar longe do mundo espiritual. É ali a nossa cidade, é ali a nossa casa, ali estão os nossos maiores interesses. Todo dia eu vou para lá, é necessário a gente retemperar a alma no mundo espiritual, tanto quanto a reparação do corpo físico, das energias físicas. Ambos necessários. O corpo precisa descansar e você tem a liberdade parcial do corpo. A gente vai entrar já já nos sonhos. Alguns lembram bem o que fazem à noite. A maioria não lembra. Como eu, só me lembro a hora que eu deitei na cama e depois a hora que eu levantei. Né? Mas alguns lembram, sonham bastante, se vê em alguns lugares, a gente vai ver já já o que é o sonho. Até aí tudo bem? Mas que coisa, né? A ciência é teimosa.
E Deus é o pai da ciência, como Deus é o pai da religião. Tudo está em Deus. O dia que as duas se unirem, vão embora. Não é? Vamos lá, continua aí, Edilane. Alguma pergunta? Nos próprios sonhos, vemos entrarem em ação os sentidos da alma. Estes sentidos psíquicos, dos quais os do corpo são reduzida manifestação exterior, à medida que as percepções do exterior se enfraquecem. Quais ações você... E se apagam. Pode ir. Vai de novo, à medida que as percepções do exterior se enfraquecem e se apagam, com os olhos fechados e os ouvidos cerrados, outros meios mais poderosos despertam das profundezas do ser. Como assim? Me explica aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que ela leu aqui? Quando você sonha, quando você dorme, o corpo para de perceber o exterior. Claro, você não está vendo mais nada. Aí, à medida, como ele colocou, que essas percepções exteriores se enfraquecem, aumentam as percepções da alma. É a alma que começa a perceber o mundo material. É a alma. Então, são meios, como ele colocou, mais poderosos, que se despertam da profundeza do ser, da alma. E quando você sai do corpo, você se vê como espírito imortal. Você se lembra até de outras vidas passadas. Por isso que na morte você lembra de tudo com mais facilidade. Vemos, ouvimos como auxílio dos sentidos internos. É com a alma que vai ver. Imagens, formas, cenas distantes, desenrolam sucessivamente. Ocorrem encontros entre personagens vivos ou mortos. É a alma que faz isso. Entendi. É a alma. Aí você vai encontrar com outras pessoas que você não conhece desta vida, de encarnado, ou com pessoas que vocês conhecem, que nós conhecemos. Então, por exemplo, eu sonhei com a Lurdinha, com a minha esposa. Ela desencarnou, vou conversar com ela. Eu não lembro, gostaria muito de lembrar. Né? Mas com certeza a gente se encontra. A minha mãe desencarnou. Espíritos da minha família que não estão reencarnados e que fazem parte da família espiritual. Conversei com uma pessoa assim, mas nunca vi aquela pessoa. A gente que pensa que nunca viu. Como as percepções da alma despertam, você também lembra de vidas passadas, de experiências passadas. Você pode ver o que vai acontecer, cenas que acontecerão durante o sono. Eu sonhei que vai acontecer isso. Como espírito você viu. Como espírito você subiu a montanha e viu o que vai acontecer lá embaixo. Aí às vezes o sonho vem confuso por isso. Quando você volta para o corpo, esse cérebro aqui ele não viu, ele não conhece. Esse cérebro físico, ele não viu o que aconteceu no mundo espiritual. E nem sempre é compatível com o que ele conhece. Aí você volta com um sonho estranho, umas coisas estranhas. Mas esquisito isso, mas eu tive com fulano. Mas que sonho esquisito. Na hora de traduzir, não encontra palavras que esse cérebro conhece. Limitado, não tem registro.
É do seu tempo, que você quer ser chamado de garotinha, mas é do seu tempo. Perdidos no Espaço, lembra? Você lembra do Perdido no Espaço? Essas informações estão em outras camadas da mente. Quando chega para a camada consciente, que a gente vai despertar, aí ele não encontra conexão. O cérebro não tem. Você quer ver como é que você lembra? Você lembra do Perdidos no Espaço? Lá, tá vendo? Ele é mais novo do que você e ele lembra, tá? Perdido no Espaço. Aí tinha um robô. Não tinha um robô? É isso aí mesmo, tá vendo? Perigo, perigo, perigo. Não tem registro. Às vezes ele falava, não tem registro, não tem registro. Não tinha também? Quer dizer, não tinha registro aquilo que ele estava vendo. Era um robô que tinha lá, muito engraçado. Perigo. Ele até imitou. Aí o cérebro, ele diz assim, não tem registro, não tem registro. Então ele vai traduzir com o material que ele tem aqui. E esse material que você tem aqui, nesse órgão, o cérebro é um órgão. Ele é o material que você tem da sua infância até hoje. Aí ele não encontra elementos para traduzir o que o espírito que está usando esse cérebro percebeu no mundo espiritual. Entendeu, Bruna? Acorda, Bruna. O que é um sono natural, o que é um sono provocado? Não cheguei lá ainda, deixa eu chegar lá. Aí a gente fala. Newton, ele continua. O Carlos está perguntando se ao sonhar com pessoas que não lembramos encarnados, conhecer, se podem ser espíritos de vidas anteriores. Como é que é? Fala de novo. Ele está perguntando se ao sonhar com pessoas que não lembramos encarnados conhecer, se podem ser espíritos de vidas anteriores. Pode ser. Pode. Como pode ser alguém que você também não viu. Pode tudo. Pode tudo. Então vamos lá. Imagens, formas, cenas distantes desenrolam-se sucessivamente. Ocorrem encontros entre personagens vivos ou mortos. Então, sonhei com a Débora. Está vivo aqui. Sonhei com a Lourdinha. Esta ação, frequentemente incoerente e confusa no sono natural, torna-se precisa e cresce com o desprendimento da alma no sono provocado, no transe sonambúlico e no êxtase. Nós falamos sobre isso. Tudo bem até aí? Continua aí, Edilane. Às vezes a alma se afasta durante o repouso do corpo. E são as impressões de suas viagens, os resultados de suas buscas, de suas observações, que se traduzem pelo sonho. Neste estado, um elo fluídico liga-o ainda a seu organismo material, e por este elo, sutil espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. Então é esse cordão fluídico que transmite a alma. Continua. É pelo mesmo processo que nas outras formas do sono, a alma comanda seu envoltório terrestre, controla-o, dirige-o. Esta direção que, no estado de vigília, durante a incorporação, se exercia de dentro para fora, vai ocorrer em sentido inverso, nos diversos estados de desprendimento. Vamos lá. Ainda não falou do sono provocado. O sono provocado é através do magnetismo, você induz a pessoa ao sono. E o sono natural é que você tem cansaço e dorme. Eu acho que ele vai falar isso aqui na frente, tá? A alma... Não, peraí. Vou ler de novo esse pedacinho aí que tem informação. É pelo mesmo processo que nas outras formas de sono, aí tem o sono provocado, tem o sonambulismo,
É pelo mesmo processo que nas outras Peraí. formas. A alma comanda seu invólucro terrestre, controla-o e dirige-o. Por exemplo, no sonambulismo. Sono ambulário, que anda dormindo. Eu li na Revista Espírita, dessa de fevereiro de 1800. Esta direção que no estado de vigília, é pelo mesmo processo que as outras formas de sono, como o sonambulismo, a alma como o sono provocado, a alma comanda o seu invólucro terrestre, dirige-o, controla-o. É a alma que controla o corpo. Ó, às vezes, a alma se afasta durante o repouso do corpo e são as impressões de suas viagens, os resultados de suas buscas, de suas observações, que se traduzem pelo sonho. Neste estado, um elo fluídico liga-o ainda a seu organismo material. E por este elo sutil, espécie de fio condutor, as impressões e as vontades da alma podem transmitir-se ao cérebro. Tá? Então, vem da alma para o cérebro, do interno para o externo. É pelo mesmo processo, da alma para o cérebro, o mesmo processo, que as outras formas de sono, a alma comanda o seu envoltório terrestre, controla-o, dirige-o. Entendeu, Guilherme? Eu ia falar do sonambulismo, vou abrir aqui para um exemplo que eu só vi agora, eu li ontem, isso aí na Revista Espírita de 1868. Vou resumir bem o que está escrito ali. Um rapaz jovem, um rapaz, perdeu a esposa desencarnou. E logo em seguida, o filho. E ele ficou, dá lá o nome dele direitinho, a cidade, tudo direitinho na Revista Espírita. Ele vai contando o caso ali. E ele ficou em estado de choque. E ele dizia para todo mundo que a mulher não tinha morrido, que ela estava viva. E ele esperava a mulher chegar em casa e ela já vai chegar, ela já vai voltar. E todo mundo dizendo, não é isso, ela morreu, ela foi enterrada, ela não morreu, ela está viva. E por mais que ele falasse, por mais que as pessoas falassem com ele, ele não entendia. Ele sempre estava falando da esposa. E o que aconteceu? Ele saiu de madrugada, levantou, estava chovendo muito, ele foi no cemitério, desenterrou o caixão, exumou o cadáver. Depois de 3 dias, só que o corpo ainda estava intacto. Ele pegou o corpo nos braços, levou para casa, colocou na cama, foi e chamou a vizinha e disse, a vizinha foi olhar, levou um susto. Eu não falei que ela vinha para casa? Ela está bem, ela está aqui, ela só está dormindo. A vizinha o aconselhou, não faça isso, leva ela de volta para o cemitério, ela está morta, ela não está viva. Ela está bem, ela está viva. A vizinha deu tarde da noite, orientou, ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. A vizinha foi embora, cansada. Ele foi no outro vizinho, chamou o vizinho, mostrou, eu não falei que a minha esposa estava viva? Eu não falei que ela ia voltar? Olha, ela está aqui. E ele abraçava o corpo da mulher. Ele beijava o rosto da esposa. Mas só foi ele embora. via, né? Não. O corpo, ele desenterrou. Ele exumou o cadáver. Ele tirou do cemitério e levou para casa. Levou nas costas. O corpo estava... A Tilane fica com a cabeça lá na China. Lá na China mesmo. Foi, desenterrou o cadáver da esposa e levou para casa e botou na cama dele. Sozinhos? Sozinho. Caraca. Sozinho. Fez isso. Depois, lá para as tantas, Corajoso.
ele resolveu pegar o cadáver, não presta atenção, tá vendo? Resolveu pegar o cadáver, levar para o cemitério e enterrar de novo e botou num lugar. Voltou para casa já de manhãzinha, dormiu, acordou, os vizinhos vieram, ele não lembrava de nada. Ele, eu fiz isso? Não, vocês estão enganados. Isso não aconteceu. Ele não lembrava absolutamente de nada. Então ele era um sonâmbulo. Em estado sonambúlico, ele fez tudo isso. Ele, como espírito, controlou o corpo e foi lá. E certamente a esposa, com o espírito, né, muito apegada à matéria, muito apegada àquilo tudo, falando com ele, ele foi lá e trouxe o corpo para casa. E não lembrava de nada. Então, exatamente isso. Quem foi que controlou o corpo? Ele, espírito. E quando ele voltou, não lembrava de nada. Está na Revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868. Interessante, né? Interessante, né? Adianta falar, não adianta falar sem microfone. A sua avó morreu, você não falou com ela? A minha avó faleceu. Aí eu não entendia muito a doutrina, né? Aí eu falava para minha mãe que a minha avó não tinha morrido, que aquilo que estava lá, eu não sei o que era, eu não sabia explicar. Aí a minha avó falava assim, não adianta você falar com ela que ela não vai entender. E eu sempre via minha avó, em todo lugar ela estava comigo, né? E ela falava, eu vou terminar de te criar, não deixa ninguém nunca te encostar e falar o contrário do que você não vê, do que você não sente. A minha avó sempre teve essa orientação. Conclusão da história. A minha mãe, na época, queria me internar no colégio interno, porque ela falava que eu era possuída, porque eu via. Por fim das contas, eu, aos 13 anos de idade, eu fugi de casa para minha mãe não me internar. E dos 13 anos, eu vivi na rua, assim, né? Porque eu não queria ser internada. E minha avó dizia que se eu fosse internada, eles iam colocar um monte de caraminholas na minha cabeça. Isso aí. Vamos lá. É a evidência que você tinha e as pessoas não acreditavam. Vamos lá. Entenderam? Esta direção que no estado de vigília, durante a incorporação, se exercia de dentro para fora, vai ocorrer no sentido inverso, nos diversos estados de desprendimento. A alma emancipada continuará a influenciar o corpo através deste elo fluídico que continuamente os liga um à outra. Então, com sua potência psíquica reconstituída, a alma exercerá sobre o seu organismo carnal um comando mais eficaz e mais seguro. O caminhar dos sonâmbulos à noite em lugares perigosos com inteira segurança é uma evidente demonstração deste fato. Olha aí. Então a gente deu o exemplo aqui do sonâmbulo que enterrou, que exumou a esposa. Ficou bem claro? Tá? Então é a alma que sai do corpo todas as noites, que está ligado por um laço, por um fio. É o sono. Dormiu, sai do corpo. Quer ver uma coisa que acontece com vocês? Já aconteceu muitas vezes. Aquele que você vai dormindo assim, parece que está caindo. Né? Por quê? Você está relaxando, vai entrando no corpo. Por um motivo qualquer, o corpo não relaxou tudo que tinha que relaxar. Ele desperta e você, espírito, volta para o corpo. E você não encaixa direitinho, você volta muito rápido, entra ali de qualquer maneira, dá a impressão que você está caindo. Às vezes mesmo você chuta, né? Dá um chute assim naquela modorra, não é o teu pé está parado, mas quando você chutasse ou empurrasse, é você, a sua alma que está fazendo isso. Alguma pergunta? Vamos lá, Dilane, continua lendo aí. Assim também
Assim também ocorre com a ação terapêutica, provocada pela sugestão. Esta é eficaz. Aí o sono induzido aí que você perguntou, Bruna. Assim também, de novo. Assim também ocorre com a ação terapêutica, provocada pela sugestão. Esta é eficaz, principalmente porque facilita o desprendimento da alma, garantindo-lhe seu poder de controle absoluto, a liberdade necessária para dirigir a força vital acumulada no perispírito e, deste modo, reparar as perdas sofridas pelo corpo físico. Olha quanta coisa aqui, né? Constatamos este fato nos casos de dupla personalidade. A segunda personalidade, mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a ela com um objetivo curativo, por meio de uma sugestão exterior, aceita e transformada em autossugestão pelo espírito da alma. De fato, deixa ela ler tudo que eu vou voltar. De fato, logo, pelo amor de Deus. porque esse pedaço aqui está meio... Tem que ver o item 50 para entender melhor. Vamos lá, ó. Assim, ó, no item 50 ele vai dizer ali: o espírito exteriorizado pode tirar do organismo mais força vital do que o homem normal. O homem encarnado pode obter. Experiências têm demonstrado que um dinamômetro pode registrar mais força exercida pelo espírito através do organismo do que pelo espírito encarnado. O que ele está dizendo? O camarada em estado sonambúlico, ele tem muito mais do que no estado que ele está lúcido, no estado de vigília. Então vamos lá. Assim também ocorre com a ação terapêutica provocada pela sugestão. Então quando você sugestiona através da hipnose, isso é hipnose. Você vai jogando o fluido e vai sugestionando. Você pode, por exemplo, está ali a Bruna, eu vou com a mão dando passe longitudinal, como faziam os magnetizadores. Bruna, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 49? Aí ela vai dizer, Bruna tem tantos anos. Como é que é seu nome, Bruna? Aí voltando. Bruna, quando você tinha... você lembra quando você tinha 49, está longe, né? Vamos botar 20 anos. A Bruna vai lembrando. 20 anos, o que você fazia? Então vai sugestionando ela, induzindo ela ao sono, a vou regredir. Vamos, Bruna, 15 anos de idade, 10 anos, até levar a Bruna a ela se reconhecer como espírito imortal. Então a gente induziu a Bruna ao sono, e ela vai se ver como espírito, vai se emancipar um pouco e vai se ver como espírito imortal. Então induzi você ao sono para uma terapia qualquer. A Bruna então tem uma fobia. Então a gente vai trabalhar essa fobia. Onde começou essa fobia? Pode ter sido nessa vida mesmo. Ela teve um trauma ali na infância, com um irmão, enfim. Ou esse trauma está lá na vida passada. É assim que eles fazem, o terapeuta. E vão lá no trauma. Não me interessa se a Bruna foi rainha, se a Bruna foi bruxa, se ela foi princesa ou se ela foi proletária. Não interessa. O que interessa é o trauma. A gente vai lá para trabalhar aquilo. Então tem terapeutas que fazem isso. Hã? Mas isso... Não, aí é uma outra coisa. Aí é uma outra coisa.
A hipnose é uma coisa, isso que você está falando é outra coisa. Por exemplo, você vai em algum lugar aí que toma lá, fuma um cachimbo lá que vai te deixar doidão. Aí você vai entrar em transe. Toma lá um chazinho que vai te deixar doidona. Você vai entrar em transe. Sim, mas a indução, eu estou querendo dizer o seguinte, indução do sono de forma medicamentosa. Ah, pode tomar um remédio, você vai tomar um Rivotril que vai te induzir o sono. Tá? É diferente. Tá? Então ele está falando aqui, assim também ocorre com a reação terapêutica provocada pela sugestão. Então isso aqui é hipnose, é sugestão. Esta é eficaz principalmente porque facilita o desprendimento da alma, garantindo-lhe seu poder de controle absoluto. Então ela sai a alma e a gente controla a alma da Brahmana, a Brahmana, espírito imortal. A liberdade necessária para dirigir força vital acumulada no perispírito. E deste modo reparar as perdas sofridas pelo corpo físico. Pode ali... Interessante isso, né, Milton? Porque pela sugestão ele faz, né? O espírito se afasta. Pega aí o microfone. Pela sugestão... É interessante que ele está falando aqui assim, que pela sugestão, sugestiona o espírito a se afastar do corpo, para que ele possa atuar, olha só que coisa interessante, no perispírito, que está ali, como ele falou, a energia acumulada, para que ele possa restaurar o corpo físico. Eu nunca tinha parado para ver isso aí. São experiências que eles fizeram, que Leon Denis fez. Eficaz principalmente porque facilita o desprendimento da alma, garantindo-lhe, olha só, garantindo-lhe seu poder de controle absoluto, a liberdade necessária para dirigir a força vital acumulada no perispírito e, deste modo, reparar as perdas sofridas pelo corpo físico. Interessante isso. Constatamos este fato nos casos de dupla personalidade. Agora, o que vem a ser a dupla personalidade? Aí tem duas coisas. É você como espírito imortal, você afastado do corpo, você é uma outra personalidade, diferente da que você está no corpo, dessa experiência. É isso que ele está falando. Porque a dupla personalidade que nós estudamos lá atrás era a incorporação de um outro espírito. Então tinha um outro espírito incorporando no médium e que ele mostrava uma outra personalidade. No caso aqui, através da sugestão, né, da hipnose, da sugestão, ela apresenta uma outra personalidade, não é a Bruna de agora. Aí ela vai dizer, meu nome é Maria. É subpersonalidade, quando acho que chama assim, quando é da própria alma. Eu não sei não sei esse nome. Ela vai dizer, meu nome é Maria. Maria, onde você viveu, Maria? Ah, eu vivi na Espanha. O que você fazia lá na Espanha, Maria? E ela vai contando. Eu fiz isso, eu trabalhava na igreja, um exemplo. Era lá, ela vai contar a história dela de Maria. É uma outra personalidade. Tá? Isso a gente tem feito muito aqui, é uma experiência que a gente tem feito nos trabalhos com os suicidas. Porque você precisa fazer com que ele volte, e isso através do médium, olha que coisa complexa. O espírito incorporado no médium, você fazer com que ele volte, com que ele retorne à personalidade anterior, para ele tomar ciência de que ele é um espírito imortal. Ele vê a sua última encarnação, ele olha, você faz ele ver, você tinha que se matado ali? Ele vai dizer, não era para me matar. E esse problema que levou você a cometer esse ato, estava previsto você passar por essa situação? Ele vai dizer, na maioria das vezes, tem coisas que se entrega a droga, não era para aquilo se entregar. Estava previsto a dor. Por que, por exemplo, a dor da traição, e você não resistiu e se matou?
Aí está aqui na vida, nessa vida pregressa, numa dessas vidas, ou na última, não necessária na última, na outra, ele vai ver que ele traiu, que ele fez sofrer, o que ele fez. E agora, você que pediu ou você foi colocado ali? Uns foram colocados para passar pelaquela situação e vencer, outros pediram, eu pedi. Eu pedi e não resisti. Olha que complexidade. Então você está vendo nele ali uma dupla personalidade, até uma tripla personalidade, até uma quádrupla personalidade. Você pode fazê-lo voltar. Além dela ser Maria, na outra ela foi Joana. E na outra ela foi Serafina. Serafina? Aí vamos lá. Aí você, quando você não encontra o problema ali, porque o espírito tem que sair daqui bem. Ah, foi como Serafina. Ah, esses espíritos. Eu escutava vozes, mandando eu pular um monte de vozes, as vozes na minha cabeça, foram eles as vozes. Então vamos ver onde está o cerne do problema, que vozes são essas, por que você escutava vozes? Mas as vozes eram mais, elas queriam me destruir, eu não aguentei mais. Vamos ver que vozes são essas? Aí a gente volta lá. Ah, ela foi má. Serafina era má. Serafina levou um monte de gente à morte, torturou. E essas pessoas, esses espíritos, nem todos perdoaram. Estão no pé da Serafina, na Serafina como Joana, na Joana como Maria, na Maria agora como Bruna. São os mesmos que não perdoaram. Eles sabem, Bruna não sabe. Bruna, por que isso, meu Deus? Por que isso? Ela não sabe. Aí eles falam, pergunta para ela, se for aqui agora um espírito incorporado na Andressa, aí o espírito vai dizer assim, pergunta para ela, ela sabe. Bruna, você sabe? Bruna, eu não sei de nada. Ela sabe sim. Ela sabe lá como Serafina. A alma é a mesma. A experiência de Serafina, a experiência de Joana, a experiência de Maria, a experiência de Bruna agora é um espírito só, tomando várias formas. Animou personalidades diferentes e numa situação aqui ela provocou tudo isso. Ela provocou aqui e agora ela está respondendo. De uma maneira, por um processo qualquer, ela abriu brecha aqui, eles conseguem atuar na cabeça da Bruna. Bruna não sabe o que fazer porque ela não tem o conhecimento agora, mas ela abriu brecha para isso. E eles vêm lá de trás já. Como diz lá, como o gato tocaia o rato, só tocaiando. A hora que a Bruna deu brecha, eles pumba na cabeça dela. E para sair, a Bruna tem que se reformular os seus conceitos morais, buscar ter uma conduta moral ilibada, agir conforme a lei de Deus, orar muito, trabalhar no bem para que isso seja reformar e reparar. Aí vamos lá, aí a Bruna desiste, a Bruna diz assim, a Bruna não quer, desiste. Largou o ônibus, que o ônibus estava muito cheio. Não, vou descer desse ônibus, está muito lotado. Então, tem gente cheirando sovaco aqui, não tomou banho, não aguenta isso aqui não. Não podia ir de Uber, pegou o ônibus lotado ali, o busão, aí desce e fica esperando outro ônibus. Só que o outro ônibus já vinha lotado e tinha um que enguiçou, que ele pegou mais gente ainda, e ela vai pegar o ônibus até o talo, pior do que aquele. Ela vai dizer assim, meu Deus, eu devia ter ido naquele. O outro demorou, eu já estava lá, o outro demorou a vir, me atrasei e vem com mais cheiro de sovaco ainda. Entendeu o que acontece? É isso que acontece.
É isso que acontece. Aí, a dupla personalidade que ele está se referindo aí é essa, da alma, e não uma incorporação, uma terceira entidade. É o mesmo espírito que animou personalidades diferentes, experiências diferentes. Entendeu? E nem sempre o problema dela foi aqui, foi lá na Europa, foi lá na Espanha, foi lá. Tudo bem? Entendeu, Luciana? Pô, mais explicado do que isso não dá. Então faz a pergunta. No caso, você teria condições de uma pessoa estar sonhando várias vezes com o mesmo sonho. Aí vamos supor, eu sonho várias vezes com o mesmo sonho. Aí você fala assim para mim, ó, Luciana, então vamos fazer o seguinte, quando você estiver sonhando, você se concentra, tenta controlar no seu sonho e me chama. Quando o senhor chega no meu sonho, aí o senhor vê todo o procedimento que vai ocorrer na minha vida. Aí você fala, você está disposto a pagar esse preço para poder você ajudar aquele outro lá? Vamos lá. Primeira coisa, o sonho, não dá para você confiar em todo sonho. Temos que ver. Tem a saída da alma, sim, a lembrança da alma, mas tem também os problemas orgânicos. Você tem que levar em conta. Tem o problema da própria alma, você tem um problema qualquer dentro de você, mal resolvido, e aquilo se repete, que aquilo está mal resolvido dentro de você, e continua no âmbito da alma, e você também tem as lembranças das situações que você conviveu, com quem você conviveu, das experiências passadas, desse mesmo dia. Então tem as suas preocupações, os seus problemas e tem um desprendimento da alma. Então não dá para você pegar um sonho e interpretar o sonho do outro. Não dá. Por quê? Às vezes é uma confusão dela, a pessoa é confusa. Tem também no sonho, Leon Denis acho que vai falar aqui, da mediunidade onírica. O que é a mediunidade onírica? A mediunidade dos sonhos. Entra um terceiro espírito ali, te mostra o que aconteceu ou o que vai acontecer, você chega e diz, eu sonhei com isso, 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 e aconteceu. Como você pode chegar para mim e dizer assim, ó, eu vi isso, 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 mas isso é um problema da sua cabeça. Você criou isso. Tudo que se fala da alma, tudo que se refere à alma, é complexo, não tem uma receita de bolo. A mais B vai dar C. Não. A mais B, às vezes dá D, dá K, dá X. Não tem uma receita de bolo porque tem uma série de fatores que envolve aquela pessoa. Mas sempre está envolvido a alma, o espírito imortal. Para algumas pessoas, por causa da composição orgânica, por causa do físico, isso é muito claro, isso é muito nítido. Para algumas pessoas isso é muito nítido, para outras não. Para mim não tem nada claro, porque eu não sonho com nada, por causa do meu organismo. Por que eu não sonho? Meu organismo. A minha composição física não permite que eu sonhe. Fala. Respondeu? Constituição física. Tá lá no livro dos Espíritos isso. Está no livro dos Espíritos. Entendeu, Luciana? Não dá para a gente responder tudo que a pessoa pergunta. Como não dá para você intérprete de sonho de ninguém. Né? Agora eu lembrei aqui, por isso que Freud fala que só quem pode interpretar o sonho é o próprio sonhador. O próprio sonhador. Que tem a ver com ele, né, com as histórias dele. Aí vamos lá, onde que nós paramos? A segunda personalidade
mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a ela. No caso ali, não é mais a Bruna, é a Maria. Tem mais conhecimento. Porque Maria está vendo lá na frente, Maria teve outra. E Maria está lembrada de Joana e está lembrada de Serafina. A segunda personalidade, mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a ela com um objetivo curativo por meio de uma sugestão exterior, aceita transformada em autossugestão pelo espírito do sujeito. Quer dizer, pelo espírito, a própria alma, o sujeito é a alma. Como a gente contou aqui, falou aqui da terapia nesses irmãos suicidas. De fato, e Dona Ivone fala isso ali no livro Memória de um Suicida. Isso é feito lá na colônia. E nós aprendemos com ela fazer aqui. De fato, este nunca abdica seus direitos e poderes de controle. Este quem? O espírito do médium, o próprio espírito, o próprio sujeito. Como disse Méias, não é a ordem do magnetizador, mas é antes a faculdade do sujeito que representa o nó da questão. Porque você pode falar uma coisa absurda para ele, por exemplo, eu sugestiono a Bruna, vou sugestionando e digo assim, você agora vai ficar nua aqui. Aí a Bruna vai dizer, eu não vou ficar nua aqui. Ela tem um pudor. Ela sabe que não pode fazer isso. Eu digo, Bruna, fica nua, tira a sua roupa. Ela, não vou fazer isso. Porque o sujeito está sempre no controle. O sujeito está no controle. Entendeu? Então, Você pode fazer tudo com as pessoas, porque tem sempre, em última instância, a nossa vontade. E nós estamos vendo como isso é complexo, tá? É muito complexo, não dá para a gente fazer isso por aí não. Não dá para ir em qualquer gente que diz que cura com terapia, como é que chama? TVP. Não dá. Regressão. Teve uma época aí que era moda, né? Regressão, às vezes acaba trazendo mais problemas do que solução. Tem um livro muito, eu gostei do livro, muita gente não gostou. Eu sou Camille de Boulan. É o Luciano dos Anjos, que já desencarnou. Ele escreveu esse livro, era um palestrante que ia muito no Leon Denis, e eu gostava do velhinho pra caramba, cabelo branco, branquinho, e dizia assim, eu sou Camilo de Boulan. Camilo de Boulan foi um personagem da Revolução Francesa, e ele se viu como um Camilo de Boulan, ele se viu lá, então ele conta a história do livro, no livro dele. Ele era muito bom. E como é que ele fez a regressão? Ele fez uma regressão. Ele tinha um problema sério nos tendões, nos pés, ele tinha um problema sério. E ele se cortou num vaso sanitário que cortou, ele subiu, ele cortou o tendão, os tendões dele, e foi costurado e a anestesia não pegava. Ele disse que berrava de dor nessa vida. Está lá no livro dele. E conversando lá com o Hermínio Miranda, né? Outro espírita conceituado, cheio de livro, Hermínio Miranda. Hermínio Miranda falou para ele, vamos fazer uma regressão, vamos saber se ele, mas eu não sou sugestionável, eu não entro. Ele, cerebrino, não vou fazer isso, eu não sou, isso não acontece, mas não vai acontecer mesmo que eu não deixo. Eu, vamos ver. Pumba. Entrou lá. Aí ele foi lá na Revolução Francesa. Tem nos livros aí, fala de Camille de Boulan. Um agitador lá. E ele viu, eu não sei se foi na Revolução Francesa, ele fala numa outra vida, que ele era mau. E o que ele fazia? Ele cortava a perna, o pé das pessoas, mandava cortar e mandava andar, vai andar no toco. Andar só com o osso no chão. Olha que maldade.
Ele fez isso. Então, aí ele soube do porquê do que ele fez, e a dor sempre existiu, e ali ele conseguiu amenizar essa dor dele. Fez com Hermínio de Miranda. Quem não conhece o Hermínio de Miranda vai ver as obras, ele tem muita psicografia do Hermínio através do Divaldo. Olha só, mas ele disse também, ele falando com a gente assim como eu estou falando, se ele estiver aqui, me perdoe se eu estou falando alguma coisa que não esteja no livro. Há muitos anos que eu li o livro, tem muitos anos mesmo, tem muito tempo, tem mais de 20 anos. Eu li uma vez o livro, não reli, gostaria de reler o livro. Então, parte ele conta, parte é o Hermínio de Miranda que conta no livro. Aí você vê os dois ali bem diferentes. Ele disse que resolveu um problema, mas criou outros problemas. Criou outro. Porque ele viu que a filha, lá atrás não era filha, era esposa. E ele era apaixonado pela esposa. E quando ele voltou, ele já não via a filha como filha. Já teve que trabalhar de novo, né? Como esse negócio de voltar é complexo. Não dá para fazer assim com qualquer um. Você pode trazer soluções, mas você pode trazer problemas. Como a gente faz com o defunto, não tem problema. O defunto que eu estou dizendo é o espírito ali, desencarnado, né? E ele vai voltar ali, se ele vê outras coisas, está no bojo da terapeuta dele, da terapia dele, que ele vai ter que rever mesmo, de qualquer maneira. Não vai trazer consequência aqui na Terra. Agora, eu como encarnado, que dependendo de quem fizer, pode trazer sérias consequências. Estão me entendendo? Não sou terapeuta, não fiz psicologia, estou falando aqui de maneira bem superficial, para não ser leviano, não é essa a minha intenção. Então, um pouco que a gente lê, e como nós estamos lendo aqui, é essa análise que podemos fazer. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Guilherme, a coisa é mais complexa do que você imaginava. Então vamos lá. Olha aqui. A segunda personalidade, mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a essa. Ali onde eu parei, está no número 50 em cima, no cinquentinho aí. Está no mesmo parágrafo, eu não saí desse parágrafo, está no meio. Constatamos este fato nos casos de dupla personalidade. A segunda ali, são as 10 vezes já, a segunda personalidade mais completa, mais íntegra que a personalidade normal, substitui-se a ela com um objetivo curativo, por meio de uma sugestão exterior, aceita transformada em autossugestão pelo espírito do sujeito. De fato, este nunca abdica dos seus direitos e poderes de controle. Por isso que eu falei, Bruna, tira a roupa. Ela não vai tirar, porque ela não abdica desse controle, é dela. A não ser que ela seja leviana. E aí é diferente. Como disse Méias, quem foi Méias? Méias é um pesquisador da hipnose, né? Não é a ordem do magnetizador, mas antes a faculdade dos sujeitos, que representa o nó da questão. Então não sou eu, é ela que está no controle. Ela vai dizer, eu não vou tirar a roupa. Ou eu digo, bota essa arma na cabeça e aperta o gatilho. Ela, não, eu não vou fazer isso. É o discernimento dela. O sábio professor de Cambridge diz ainda, né, que é o Méias, o objetivo final de todos os processos hipnógenos é energizar a vida, é atingir mais rápida e completamente resultados que a vida, entregue a si mesma, só realiza lentamente e de maneira incompleta. Então, a hipnose é a solução? Sim, de muitos problemas, mas tem que saber fazer. Não é qualquer um que você vai se entregar. Entenderam?
Em outras palavras, o hipnotismo é a postura em ação, em um grau mais intenso, das energias reparadoras que fazem parte do sono natural. Está tudo ligado ao sono. A sugestão terapêutica é a arte de liberar o espírito do corpo. Olha aí, um dos tipos de sono diferente. A gente falou lá do sonambulismo. Ele está falando aqui do sono induzido, da sua pergunta inicial, que eu disse, não chegamos lá. É que você, apressadinha, foi lendo lá na frente. Aí me fez a pergunta, fora de hora. A sugestão terapêutica, é a arte de liberar o espírito do corpo, abrir-lhe um caminho pelo sono e permitir-lhe exercer em sua plenitude seus poderes sobre o corpo doente. Por isso é uma terapia. As pessoas sugestionáveis são aquelas cujas almas preguiçosas ou pouco evoluídas não têm habilidade para desprender-se por si mesmas e agir utilmente no sono comum para reparar as perdas orgânicas. Então, como eu não tenho a capacidade de fazer isso, o hipnotizador vai fazer isso por mim, para reparar aquilo que você se admirou, as perdas das energias durante o sono. Está vendo? Uma sessão de regressão bem feita é muito poderosa, mas não é para brincar, não dá para botar a mão no... Você já viu, né, fazer isso? Eu tenho formação, né? Você é psicóloga. Tenho formação de 2 anos e meio de TVP e eu fiz, porque a gente tinha que fazer, só depois de fazer bastante. E eu me liberei de muitas questões importantes. Nossa, mãe. Pois é. Eu falei alguma bobagem aqui? Não falou não. Eu acho que não deve... É uma coisa muito delicada, é uma intervenção cirúrgica, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é com a mediunidade, não é brincadeira. Não bota a mão onde você não conhece, porque pode piorar. Você pode sair do padrão, entrar no padrão de vítima e sair no padrão de algoz, de culpado, e aí embola tudo. Vamos terminar só esse pedacinho, que só falta mais um parágrafo. Portanto, a sugestão, a gente aprendeu a beça sobre sugestão hoje aqui, hein? Portanto, a sugestão é, em princípio, somente um pensamento, um ato da vontade, diferindo apenas da vontade comum por sua concentração e sua intensidade. Quer ver uma sugestão que a gente pode exercer e ela é saudável? Num filho, num ente querido, ele está dormindo, você vai conversar com o esposo com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. Você pode conversar, né? Ela já está pensando ali, me dá a senha do banco, para o marido, né? Não, mas você conversa com seu filho, tenha calma, tudo vai dar certo. A pessoa está agitada, tem um sono reparador. Você ajuda o ente querido na conversa. Vem para o centro. Vai fazer um chazinho para ele, vai deixar ele dormir e vai, pode ir. Em geral, nossos pensamentos são múltiplos e ondulantes. Nascem e passam, ou então, quando subsistem a nós, chocam-se e misturam-se. Na sugestão, o pensamento e a vontade fixam-se em um único ponto. Não é que a nossa cabeça pensa numa porção de coisa. O hipnotizador vai fixar numa coisa, na voz dele. Ganham em potência o que perdem em extensão. Por sua ação tornada mais penetrante, mais incisiva, provocam no sujeito o despertar das faculdades, não utilizada no estado normal. A sugestão torna-se então uma espécie de propulsor, de alavanca, que mobiliza a força vital, dirigindo-a para o ponto em que se deve agir. A sugestão pode exercer-se tanto no âmbito físico, por uma influência direta sobre o sistema nervoso, quanto no momento sobre o eu central e a consciência do paciente.
bem empregada, constitui um meio muito considerável de educação, destruindo as más tendências e os hábitos perniciosos. Sua ação sobre o caráter produz, então, os mais felizes resultados. Então você pode educar o seu filho, o seu ente querido durante o sono. Você vai ajudá-lo ali. Agora, quando constitui essa educação no meio físico? Eu fiz a Bruna voltar dos 49 aos 39, né? Então você vai viver até os 49, viu? Aos 29 aos 15 anos. Bruna, 15 anos. Eu tive uma festa muito bonita, né? Aí, ela está consciente de tudo, está bem consciente, está aqui agora. É ali o problema, ali ela teve um trauma. Teve uma briga na festa dela. A festa teve que acabar. E a partir daquele momento, então, o problema que está hoje na vida da Bruna começou ali. Aí a gente vai dizer, Bruna, foi só uma festa, aquilo já passou, aquilo acabou, aquilo não existe mais. Você agora está num outro momento. Não é isso mesmo, Débora, que acontece? Ele está falando. Olha aí a terapia aí. Então é isso. Você aí. falou bem, Nilton, é isso mesmo. Ela está dizendo que essa sugestão pode exercer-se tanto no âmbito físico, por influência direta sobre o sistema nervoso. Aí ele pode começar a influenciar por um órgão, né? Focar atenção no pé, órgão, né? Ou já ir direto numa situação, como o Nilton falou, sugestionar você numa outra vida. Então ele pode começar desde induzindo através do físico e chegando até, como ele fala, chegando ao eu central e à consciência. É onde tem a transformação. Você começar relaxando, por exemplo, né? Você pode focar num ponto para começar induzindo através a pessoa que é muito física. Você começa induzindo ela direto pelo corpo físico. Tá, entendi. Ou já pode, de repente, uma pessoa que já tem conhecimento igual você, já vai direto numa questão mental ou espiritual. Tá, entendi. Você começa no físico para chegar no eu, mas no sempre sujeito. no eu central, viu? Na consciência. Pode ser também fazendo um relaxamento. Pode também. É o físico, né? Começa pelo físico. É o Por físico. que a gente faz lá com as meninas lá, né? Porque é o que é mais perto da realidade delas, né? Que é o corpo físico. É a nossa referência, né? Primeira. Então, muito bem. Gostaram da aula? Boa, né? Muito bom, né? Muito bom. Aí tem a diferença. Eu descansei ontem. Eu dormi ontem. Dormi cedo no sábado, acabou, consegui dormir bem. Dormi ontem, descansei e acordei bem. É diferente. Tem dia que nessa aula aqui, olha aí o organismo influenciando. Às vezes eu dou aula aqui, falei, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Aí paro um pouquinho antes. Hoje a gente deu 1 hora de estudo e pouco aí, 1h30 quase aí. Frouxo. Porque o assunto estava interessante e eu estou bem fisicamente. O físico é fundamental para o espiritual. Mestre Denis, obrigado pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor por nós, pela humanidade, pesquisando sobre a alma humana e trazendo o resultado dos teus estudos. Obrigado, Allan Kardec, que foi a base de todos esses estudos. Obrigado aos guias que trabalharam junto com esses espíritos. Obrigado, Jesus, tudo para o nosso bem-estar, para o equilíbrio, para o alcance da nossa estabilidade emocional. Obrigado por tudo. Obrigado ao altivo. Obrigado aos guias desta casa, pelo amor de vocês, pelo carinho. Como estamos recebendo. Que tenhamos o discernimento para doar pelo muito que recebemos aqui. Que tenhamos a força para mudar para melhor a nossa maneira de ser, para fazermos as escolhas corretas, orientados pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos benfeitores. Que seja então, despeça-nos, Senhor, conduzindo-nos na estrada da vida. Que seja então, em nome do altivo,
da direção espiritual do SEAP, das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor do Cristo Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.